Glória a Deus, glória a Deus. Deus é lindo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite a todos aí do Face, a todos do meu canal do YouTube, aonde chegar esse vídeo, que Deus o abençoe grandemente a sua vida, independente ou independente do horário, do dia e da hora. O importante é que você vai assistir, você está assistindo e vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã de hoje deixar uma mensagem para seu coração, para sua meditação. Primeiramente quero me apresentar, para você que não me conhece, eu me chamo Pastor Raimundo, estou aqui no Ministério Palavra Viva em Todas as Nações, aqui na cidade de Américo Brasiliense. O bairro é aqui no Luiz Ometo 2, Rua 6, número 442, aqui no bairro Luiz Ometo de Américo Brasiliense. Então, para você que está assistindo, que vai assistir, vai ouvir o que Deus tem para seu coração, aí está o endereço da nossa igreja. Estamos aqui lutando, uma luta, como falamos, uma luta travada, mas até aqui as mãos do Senhor têm me sustentado, têm me guiado. Dou glória a Deus por mais um dia que eu estou aqui, na casa do Pai, na casa do Senhor, buscando, adorando, orando, falando com Deus nessa terça-feira, dia 4. Mas eu quero deixar uma mensagem para seu coração, especialmente para você que tem passado por muitos desertos, muitas provações, para você que está enfrentando, para quem está passando, para quem já passou, para quem vai passar. E tem muitos momentos da nossa vida que os desertos, eles vêm tão cerrados na nossa vida, que há muitos momentos que nós não conseguimos entender o motivo do deserto, porque a gente estamos firme na presença de Deus, estamos ali buscando a presença de Deus, estamos firmes na palavra, estamos firmes na oração, estamos andando corretamente diante de Deus. E quando eu digo corretamente, me refiro lutando, porque só Deus para nos dar força. Então há muitos momentos que nós não conseguimos entender por que surgem tantos desertos na nossa vida. Mas para nós entender o deserto ou os desertos que estamos passando, ou que já passamos e que vamos passar, nós precisamos entender o deserto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre acostumo falar que há dois tipos de deserto que o homem enfrenta, que o homem corre o risco de enfrentar. Existe o deserto qual nós somos levados a esse deserto mediante os nossos erros e mediante os nossos pecados, as nossas desobediências. E existe o deserto que nós somos levados pelo Espírito Santo. Esse é o melhor, A gente observando bem, aí você me fala, pastor, mas não tem deserto bom? Sim, não tem deserto bom, humanamente falando não, mas quando nós somos levados ao deserto, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, com a vida em santidade, o deserto é outro. O cuidado de Deus é tremendo na nossa vida. É o deserto que nós somos levados, que nós enfrentamos e crescemos espiritualmente, crescemos em todas as áreas da nossa vida.
E existe o deserto que o homem é levado pela sua desobediência, pelo seu pecado, pelos seus erros. Também esse deserto, Deus cuida sim, se você está no deserto, levado pela sua desobediência, pelos seus pecados. Se no meio do deserto você se arrepender, Deus cuida tremendamente da sua vida, e sem dúvida, a misericórdia de Deus, ela se estende grandemente na vida de cada um de nós. Mas o deserto que nós crescemos poderosamente é aquele deserto que nós somos levados pelo Espírito Santo, vamos levados por estar com a vida em santidade. Foi como foi levado o nosso Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, no verso 1 em diante, a Bíblia nos fala tão claro a respeito do deserto de Jesus. Então Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, por ter uma vida de santidade. Antes mesmo de nós entrar na mensagem, o que nós precisamos entender, que nós, mesmo nós estando com a vida corretamente diante de Deus, mesmo a gente trilhando o caminho de Cristo, nós vamos passar por deserto, nós vamos passar por provações, por lutas, dificuldade, diversidade. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: a tentação de Jesus. Então, sendo assim, Jesus foi tentado. E continua dizendo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Se você ler uns versículos antes do que eu acabei de ler aqui, a Bíblia fala bem claro que o Senhor veio para ser batizado por João Batista, né? João Batista estava ali no Rio Jordão batizando, se não me falha a memória, e quando João estava batizando ali uma multidão, Jesus aparece. Jesus chega para que fosse batizado também por João. E João diz: mas mestre, Senhor, eu é quem deveria ser batizado por ti, e tu vem para que eu te batize? Aí Jesus fala: é assim que tem de ser, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra as profecias. Então a Bíblia diz que, terminando Jesus de se batizar, ele saiu da água imediatamente, ou imediatamente saiu das águas, e veio do céu o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E ele foi levado pelo mesmo Espírito para ser tentado pelo diabo, como a gente acabou de ler agora. Então observe, Jesus, ele terminou de ser batizado, e nós, quando nós tomamos uma atitude para agradar a Deus, um exemplo, aquele que não é batizado está passando por dificuldade, ele vai pensar o quê? Não, eu vou me batizar e as coisas vão melhorar 1000% diante de mim. E às vezes, humanamente falando, ou espiritualmente falando, ou inicialmente falando, não é assim que acontece. Você pode ser batizado hoje e continuar a sua vida normal, ou você pode ser batizado hoje, tomar uma atitude de se batizar hoje e você passar por deserto. E isso se expande em todas as áreas da nossa vida. Você pode tomar uma atitude de santidade hoje para agradar a Deus, você pode estar agradando a Deus e você começar a passar por desertos, por provações, mas isso não quer dizer que você está longe do Senhor, não, faz parte da nossa vida.
Mas tem aquele deserto que a pessoa é levada pelo pecado. Esse não tem nada a ver com Deus. Deus cuida. Deus está cuidando, tá? Quando nós, no meio do deserto que estamos enfrentando pelos nossos erros, pelas nossas desobediências, se nós nos arrepender e pedir socorro, o socorro dele chega para a nossa vida. É por isso que estamos aqui. Mas continua dizendo assim, olha, no deserto de Jesus, diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, terminando de se batizar, foi levado ao deserto pelo mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Nós não estamos livres de passar por tribulações. A nossa dificuldade hoje, eu falo nossa porque é minha também, é nós entender isso, é nós compreender que mesmo nós estando servindo a Cristo, firme com o Senhor, nós estamos sujeitos a passar por tribulações, por provações, e isso não define a nossa vida com Deus. Mas na geração moderna que nós estamos vivendo, quando alguém está passando por um deserto, a pessoa começa a pensar: mas Deus me abandonou, Deus não está comigo. E vem aqueles outros que dizem: pera, se fulano está passando por um deserto, então por essa situação, por essas lutas, então sendo assim, Deus não está com ele, ele pecou, ele fez, ele aconteceu. E nem sempre as coisas funcionam assim. Nós estamos sujeitos a isso. Então o diabo fala: vem cá, tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Você observe que o diabo se aparece para Jesus para tentar em cima da fraqueza do Senhor. Quando eu digo fraqueza, me refiro aparentemente fraqueza, porque naquele momento, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então, quando ele teve fome, o diabo não perde a oportunidade de querer tirar proveito daquela situação. Ele achou que ali seria o ponto fraco do Senhor, porque era ali que o Senhor estava tendo fome. E ele queria explorar, ele queria pegar essa situação para que o Senhor se rendesse a ele. E é assim que o inimigo age na minha e na sua vida. Quando o diabo ele olha para mim e olha para você, e ele vê alguma fraqueza na nossa vida, nós não podemos dizer que temos fraqueza, caso que não era do Senhor. Eu quero dizer que o nosso Senhor não tinha fraqueza nenhuma, mas naquele momento ele teve fome, e nós temos ponto fraco na nossa vida. O que nós precisamos entender é que o diabo, ele sabe, ele descobre os nossos pontos fracos, os nossos pontos de fragilidade, de fraqueza. E quando ele acha um ponto fraco na nossa vida, ele vai trabalhar em cima daquilo para nos tentar, para nos derrubar, para nos parar. E isso tem acontecido na vida de muita gente, tem sido parado por causa disso. É como dizer assim, tem pessoa que está na igreja, mas o ponto fraco dele
talvez é a bebida. Então, se o ponto fraco dele é a bebida, o diabo ele vai trabalhar o tempo inteiro em cima daquilo, para levar essa pessoa aonde há bebida, aonde tem alguém ali para oferecer. Outros, o ponto fraco é o cigarro, é as drogas. Outros é a prostituição. Outros é a mentira. Ou seja, ele vai trabalhar em cima desses pontos para nos parar em cima disso, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir em cima das nossas fraquezas. Porque se com o nosso Senhor não foi assim, imagine com nós. Se você observar em Marcos capítulo 1, verso 12, vamos ter lá para a gente ver o que ele diz. Olha, no 1,12, preste bem atenção, diz assim, olha, falando ainda da tentação de Jesus. Olha, e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde passou 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, e ali também havia feras. Tem Bíblia que fala feras do campo, mas os anjos o serviam, os anjos estavam cuidando. O que Deus quer que nós entenda dentro desse deserto, dentro das provações, é que e mediante as lutas que você está vivendo, que você está enfrentando, Deus está cuidando de você. E se o seu deserto, se a sua provação não foi porque você caiu em pecado, não foi por causa da sua desobediência, mas sim você está firme, você está orando, você está buscando, você está na igreja e está enfrentando esse deserto, os anjos, Ele está cuidando de você. E quando você sair desse deserto, quando você vencer esse deserto, você vai ter crescido espiritualmente, você vai avançar na sua fé, você vai avançar na sua vida espiritual, você vai crescer espiritualmente. Mas pegue esse deserto e faça dele um remédio, vitamina para a sua vida, vitamina para te fortalecer. Faça desse deserto um ponto forte para você se aproximar mais e mais do Senhor. Não pegue esse deserto como sendo algo ruim, como sendo algo, vamos dizer assim, como sendo uma praga, como muita gente fala. Não, pegue esse deserto como sendo algo bacana para te aproximar do Senhor. Ele passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, e a Bíblia diz entre as feras. Tem Bíblia que fala entre as feras do campo, né? Mas os anjos cuidavam, teve o tempo inteiro cuidando do Senhor, como está cuidando de você. Então, meu irmão, não pare, não deixe o deserto te parar, não deixe a dificuldade parar a sua vida, mas sim avança, desarna, cresce, faça desse deserto uma vitamina para a sua alma, um remédio para a sua vida, faça desse deserto algo maravilhoso para te aproximar do Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Desejo um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, que nesse momento agora que você está ouvindo essa mensagem, não importa a hora, nem o dia, nem o tempo, mas qualquer momento que você ouvir esta mensagem, que Deus venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo
o mesmo que cuidou do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha cuidar também de você, lhe dar direção, lhe dar força e fazer você avançar, tá bem? Deus te abençoe, fique na paz de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.